Sejam muito bem-vindos a uma série de aulas que é as aulas de aquecimento para a nossa Jornada da Autossuficiência. A Jornada da Autossuficiência é um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 23 e 27 de maio, onde eu vou ensinar o passo a passo, o caminho para você aprender a produzir as suas hortaliças orgânicas em quantidade suficiente para abastecer a sua necessidade de consumo e assim se tornando autossuficiente, nunca mais vai precisar comprar suas hortaliças. Mas para participar você precisa se inscrever. O link de inscrição e você vai encontrar, se você estiver me vendo pelo Instagram, tem lá na bio, Agora, se for pelo Facebook ou pelo YouTube, o link de inscrição você vai encontrar na descrição do vídeo ou lá em cima na legenda da aula aqui do vídeo também, tá? Então, gente, nessa aula aqui, eu quero explicar para vocês como que mesmo sem ter experiência em agricultura, sem saber nada mesmo, você pode sim conseguir produzir o seu alimento orgânico e se tornar autossuficiente. E para te explicar isso, eu quero te contar uma história verídica e até mesmo dramática que aconteceu comigo, tá? Assim que eu me formei na faculdade, eu fui fazer mestrado. E o meu projeto de mestrado era basicamente analisar um monte de amostra de solo do estado de São Paulo para ver se o teor, se a quantidade de arsênio no solo estava de acordo com o estipulado pela legislação ambiental aqui do nosso estado. Então, o arsênio, para quem não sabe, é um elemento químico que naturalmente já tem no nosso solo, só que ele é muito tóxico, Então, baixíssimas quantidades já pode causar aí problemas sérios de saúde. E o meu mestrado, O mestrado você tem 24 meses para terminar. Então, em 2 anos você tem que fazer tudo e defender lá. Então, quando eu comecei meu trabalho, nos primeiros meses, a gente já viu que ninguém ali na instituição que eu estava trabalhando sabia fazer a análise, determinar quanto de arsênio que tinha naquele solo. Então, essa análise era diferente das análises comuns que eram feitas ali naquele laboratório. Então, nem eu, nem ninguém, sabia. Então, a gente tinha que aprender. Eu tinha que aprender para fazer meu mestrado. Então, eu tinha 2 caminhos. A tentativa e erro e pegar um método já pronto, lá mastigadinho e mandar ver, Então, eu não tinha um método pronto. O primeiro caminho que eu fui foi na tentativa e erro. E nada, tentei, gastei tempo, gastei material e nada, Aí eu vi que eu precisava realmente de um método. Aí eu comecei a tentar extrair os métodos, dos trabalhos que já haviam sido publicados. Mas esses trabalhos, apesar de descreverem assim, o método, não tem todos os detalhes, Sabe aquelas coisinhas que faz a diferença na prática, o pulo do gato? Então, você não acha ali, Então, eu fui tentando ali, tirando as informações, E não conseguia, E o tempo passando, deu um ano e meio e não conseguia entregar resultado. Eu não tinha o que mostrar, não tinha análise, Então, aquele desespero que foi dando em mim, em todo mundo, que estava envolvido, toda a equipe, todo mundo desesperado. E eu já via a viola em caco mesmo, já querendo mudar o projeto. Aí um dia uma pesquisadora da instituição, a doutora Mônica, falou assim: Mari, eu encontrei uma solução. Ela chegou assim com uns papelzinhos assim: esse método aqui é o método da ISO. Você vai conseguir agora. ISO, para quem não sabe, é uma instituição que padroniza metodologia, sabe? Já ouviu falar ISO 9001? Então, e tem a ISO para determinar o arsênio. Então, ela me entregou aqueles papelzinhos ali, E aquilo, eram 6 folhas, juro. Aquilo ali custava uma fortuna. Eu, mais que depressa, peguei aquilo, me animei, me deu uma esperança. Fui lá, vamos testar agora. Corri pro laboratório e adivinha? Deu errado. Gente, na hora que eu fui fazer o preparo, tinha que colocar uma solução de ácido sulfúrico, depois uma solução de ácido ascórbico. E eu inverti, eu não sabia, que não podia inverter, porque tinha um passo a passo, eu tinha que respeitar aquele passo a passo certinho. E para eu descobrir que eu tinha errado o passo a passo, eu voltei, estudei de novo, aí eu refiz de novo e aí deu certo. Nossa, parecia que eu tinha ganhado na loteria, sabe? Aquele dia, gritei lá, que bom. Aí me sobrava 6 meses, Porque eu já tinha perdido 1 ano e meio, e nas 6 meses aquela correria para escrever, para fazer as análises e para defender. Mas foi, com emoção, mas foi, Então, o que eu peguei de lição disso, Tudo que a gente vai fazer, que a gente não tem experiência, não tem conhecimento, A gente tem esses 2 caminhos, a tentativa e erro e seguir um método já existente,
Então, eu contei aqui a minha história, onde um método, né, descrito em 6 folhas me ajudou, resolveu minha vida. E você já deve ter usado algum método. Um método de emagrecimento, um método para fortalecer o corpo, um método para organizar suas tarefas, um método para aprender a ler, a escrever, seja a sua língua mãe, seja uma língua estrangeira, né? E você deve ter sentido que isso facilita, isso é um atalho. E a agricultura é uma ciência, também tem padrões, né? É um universo cheio de variações, mas tem padrão. Por isso existem métodos também. Então, se você não tem experiência, se você não tem conhecimento, tem que escolher um método que você se identifique, um método que encaixa aí na sua realidade, na sua filosofia de vida. E você experimenta isso para ver se você consegue, se esse método serve para você. Tá? Então, ou então se a pessoa já tem experiência, mas ela algum método pode ajustar ali aquele cultivo para ela aumentar a produtividade, para ela fazer as coisas, então pode melhorar ainda mais. Então aqui agora eu vou elencar alguns métodos para vocês saberem quais existem, né? E aí vocês vão decidir aí quais que servem para você, para sua realidade, para vocês experimentarem, tá? Então, a grosso modo, a gente pode dividir a agricultura em 2 grandes grupos, tá? Um grupo que eu vou chamar de agricultura voltada para produção e o outro grupo que chama agroecologia, tá? Então, eu vou explicar esses 2. Então, a agricultura voltada para produção, ela tem como objetivo principal atingir altas produtividades, né? Dentre esses tipos de agricultura, a gente pode subdividir entre 2 tipos. O plantio direto e o método chamado convencional. No sistema de plantio direto, em geral, são produzidos 2, no máximo 3 tipos de cultura durante todo um ano agrícola. Cultura é a denominação daquela planta que está sendo cultivada. Exemplo, soja é uma cultura, alface é uma cultura, milho é outra. Então, o cultivo nesse método, né, é chamado de monocultura, porque é plantado apenas um tipo de cultura por vez. Então, nesse caso aqui, vamos supor, eles plantam soja, depois colhe e vem com milho, soja, depois colhe e vem com trigo. Então, vai rotacionando o grão, né, com outro tipo de cultura. Então tem uma cultura de inverno e uma cultura de verão. Então alguns produtores também estão fazendo esse tipo de plantio direto para hortaliça, tá? Mas é uma coisa bem recente, bem nova mesmo. Então esse tipo de cultura, ele é feito geralmente em grandes áreas, tá? Em produtores mais tecnificados. E a vantagem desse método, né, é que não é revolvido o solo não mexe, não expõe esse solo. Então, como é que é feito, né? A máquina vem, colhe a cultura e a palha fica ali no solo. Depois a máquina vem em seguida, né? E ela faz um corte na palha, abre um buraquinho, coloca ali a semente, o adubo e pronto, certinho, já tá feito já. Agora, no método convencional, né, ainda dentro dessa linha de agricultura focada para a produtividade, só que a convencional é uma coisa mais antiga, menos tecnificada, tá? Mas é muito utilizada ainda pelos agricultores menores, tá? O cultivo também é monocultura, é uma cultura de cada vez, né? Planta aí num ano 2, 3 culturas também, principalmente os grãos, milho, soja, feijão, e também as hortaliças são plantadas na maior parte dos casos assim, tá? Então, diferente do plantio direto, nessa daqui eles reviram o solo. Então vem o trator puxando um implemento, por exemplo, um arado, né? Que ele vem cortando o solo, tombando o solo. Depois vem a grade, que é outro implemento agrícola que você engata no trator. E ele vem quebrando aqueles torrões, vem nivelando para facilitar, né? Então, nesse daqui expõe o solo. Então, comparado com o outro, é pior para a qualidade do solo, porque um solo exposto ele está mais suscetível a ser carregado pela chuva, pelo vento, né, que são formas de erosão. Também aquela matéria orgânica que está ali no solo, quando ela é exposta à atmosfera, né, tem o oxigênio, então oxida a matéria orgânica, vira gás carbônico, né, e evapora. Então, além disso, também aumenta muito o risco de compactação, porque revirou o solo. Então, comparado ao sistema de plantio direto, né,
Um arado é muito mais barato do que um maquinário específico que vai lá, que corta, que coloca a semente direitinho, né? Então é muito mais barato você fazer um sistema convencional do que um sistema de plantio direto, tá? E o que esses dois métodos têm em comum, né? Os dois utilizam adubos altamente solúveis, né? Que vocês aí chamam de adubo químico. Também utilizam agrotóxico ou defensivos agrícolas, não importa se é de alto risco, baixo risco, eles usam qualquer tipo, eles, né, não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Então, se você aí tem uma área que é grande, se você quer fazer uma produção que você não se importa, né, de usar agrotóxico e você usar adubo solúvel, então você pode escolher um desses dois tipos aí. Já a agroecologia, ela nasceu para se contrapor a esse sistema focado em produção, né? Ela tem como principal objetivo a preservação ambiental, a redução do uso de energia, né, com o mínimo possível de impacto negativo. Então, nesse sistema agroecológico, a preservação vem antes da produtividade. Ah, Mariana, então você quer dizer que o sistema agroecológico, a produtividade é baixa? Não, não é baixa. Por quê? Porque a agroecologia, você é produzido ao mesmo tempo muito mais do que 2 a 3 culturas por ano. Então, na agroecologia são plantados muitas culturas ao mesmo tempo. E essas culturas, elas interagem entre si, de modo que uma favoreça o desenvolvimento da outra. E isso aumenta muito a produtividade por área, tá? A agroecologia também ela proíbe o uso de adubo altamente solúvel, porque para a indústria fazer esse adubo gasta muita energia. Além disso, né, quando mal administrado esses adubos solúveis, eles podem desequilibrar a nutrição de solo e piorar a qualidade do solo. Outro princípio da agroecologia é que só pode usar agrotóxico ou defensivo se esses forem de baixíssimo ou nenhum risco ambiental. A agroecologia ela enxerga um sistema como um todo, né? Então é agronomia, ecologia, economia e sociologia. Então ele vê o sistema como um todo, é complexo, tá? E dentre esses princípios agroecológicos, né, existem vários métodos de cultivo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então existe, por exemplo, a agricultura orgânica, a agricultura natural, a permacultura, a agrofloresta, a agricultura sintrópica, a agricultura de abundância, né? Então, ao longo do tempo, foram surgindo aí vários e vários métodos. Cada método vai ter o seu autor, vai ter uma característica, né? E foi desenvolvido para superar alguma dificuldade de alguém, né? Mas o que todos esses têm em comum é a integração da agricultura com a ecologia. Então, no Brasil, a primeira professora e pesquisadora, né, considerada aí a mãe da agroecologia foi Ana Maria Primavesi, uma agrônoma e professora da Universidade Federal de Santa Maria, né? Ela que difundiu esse conceito, ela levou isso para um nível científico. Ela é muito, muito respeitada mesmo no meio acadêmico, tá? Infelizmente ela faleceu há pouquíssimos anos atrás, mas deixou aí um grande legado. Seus livros e artigos, eles formam uma base maravilhosa para quem quer começar a aprender, tá? Gratidão a ela, nossa, total. Então, a agricultura orgânica, gente, ela é um desses métodos, é um sistema de cultivo usado na produção agrícola, produção de animais, produção de agroindústrias, então geleia, creme, doce, molho, né, e por aí vai. É um sistema normatizado por lei, né? Existe uma lei. Então, se você quer vender dizendo que que o produto é orgânico, você tem que ser certificado. Senão, você está sujeito a penalidade, né? A adubação orgânica, né? Ela é a base de todos esses métodos agroecológicos. Então, todos usam essa base. O que muda de um método para outro? A permacultura, por exemplo, ela vai muito além de uma adubação orgânica. Ali tem técnicas construtivas de habitação sustentável, tratamento de água, tratamento de esgoto. Então, ela enxerga a propriedade como um todo, né? Então, se você tem um sítio, por exemplo, que você quer fazer tudo de maneira sustentável, a permacultura ela tem todas essas ferramentas para te ajudar. A agrofloresta é outro método, tá? O conceito básico que além da agricultura também tem floresta, árvores perenes destinadas à produção de madeira, a mata nativa, também tem produção animal, então é para áreas maiores também.
E a agricultura natural. Essa agricultura natural foi desenvolvida por Mokichi Okada e no Brasil a empresa Corim, né, que é uma das maiores empresas de produtos orgânicos, utiliza esse método da agricultura natural, assim como os messiânicos, tá? Então, agrofloresta, permacultura, agricultura natural, todos esses métodos, eles são estudados dentro das universidades, tá? Isso daí é fundamentado. Além desses métodos completos, agroecológicos, né, que eu comentei, existem também métodos que podem ser aplicados em alguma etapa específica do cultivo. Então, por exemplo, quando a gente planta, né, uma das tarefas e uma das mais árduas aí é fazer o controle de pragas e doenças. Então, para isso também tem métodos específicos. Então, tem, por exemplo, o método do calendário. O método do calendário já tem ali os dias certos de fazer as pulverizações. Então, não importa se a praga está lá, se a praga está no nível muito alto ou se a praga está no nível baixo. A pulverização ela vai ser feita de acordo com o calendário. Então, antigamente era só isso que existia. Agora, hoje em dia, já tem outros métodos. Por exemplo, o método chamado manejo integrado de pragas e doenças. Então, o controle, nesse caso, não é feito por calendário, mas sim ele é feito quando aquela praga ou aquela doença ela está causando um dano econômico, né? Então, é um uso mais racional dos produtos. Então, ele vê também a parte econômica. E quanto mais sustentável, né, o método, maior a necessidade de tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não estou falando aí de máquina, de equipamento, coisas complexas e caras. Eu estou falando da melhor tecnologia que existe, que é o conhecimento. Quanto mais sustentável, maior a necessidade de conhecimento, conhecimento do solo, conhecimento das plantas, do clima, da luz e principalmente a integração, a interação de todos esses fatores. Então, quando eu comecei a minha produção aqui, eu precisava de um método, né, que ajudasse na produção de hortaliças e frutas. E meu objetivo era abastecer a necessidade de consumo da minha família. Eu não queria construir uma casa usando as técnicas da permacultura, que a minha casa já estava construída, né? Eu não tenho espaço suficiente para ter árvores florestais, porque a minha área é pequena. Eu queria somente produzir alimento, seguindo os métodos da agricultura orgânica, pois eu acredito que o cultivo, né, ele precisa ser sustentável a longo prazo e me trazer muito mais do que somente a produtividade. Precisa trazer também saúde para minha família, para o meu solo, para todos os seres vivos que habitam aqui esse meu espaço, pássaro, abelha, todo mundo, né? Então, quando eu comecei aqui, eu vi que todos esses métodos, né, utilizados aí, já conhecidos e estudados, eles não foram feitos para áreas pequenas como essa daqui. Então, eu precisei fazer o quê? Desenvolver o meu método. Então, para atender a minha necessidade, né, que a minha área aqui é de 300 metros quadrados, eu precisei desenvolver algumas técnicas e adaptar outras. Então, outras técnicas que já eram usadas em áreas maiores, eu precisei dar uma adaptada para encaixar ela aqui, né? Então, assim eu desenvolvi o meu método, que eu chamo de horta produtiva, tá? A base é da agricultura orgânica. O objetivo é para produção, para autoabastecimento e funciona aí a partir de 4 metros quadrados até 10 mil metros quadrados, né? Então, se você não sabe por onde começar, comece estudando esses métodos que atendam essa necessidade, a sua filosofia de vida, né? Se para você é melhor um método mais convencional, se você não se importa de usar o agrotóxico, ou se você quer um método mais sustentável. Então, se você achar um que atenda, né, às suas necessidades, experimente, pois eu acredito realmente que um método pode facilitar muito sua vida. E se você não achar nenhum que te atenda, faça como eu e outras pessoas aí que estudaram, experimentaram e criaram os próprios métodos. Então, gente, basicamente são essas opções que a gente tem a seguir na hora de cultivar e escolha o que mais se encaixa aí na sua realidade, no tamanho da sua área,
na sua filosofia de vida, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem mais informações sobre cada um desses métodos, vocês podem procurar também aí na internet, que tem bastante coisa. Procurem sobre Ana Maria Primavesi, tem uma coleção de livros imperdível dela, que, nossa, é uma base muito boa e a linguagem dela não é tão técnica, tá? Então, dá pra gente entender bastante coisa, mesmo não sendo da área. Ok? Então, gente, até a próxima aula e quem não se inscreveu na jornada, se inscreva, hein? Espero vocês lá. Tchau, tchau!